não, essa aula é um pouco pesada, né? Porque tem essa questão da teoria das discordâncias, que é uma teoria pesada, né? Não é uma coisa assim muito trivial, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí, deixa eu mostrar só um exemplo aqui para vocês. Vocês vão ver que interessante, né? Ó, aqui tem um experimento. Então, funciona assim, turma. Né? Se a gente aplicar tensão no material, que a gente estava dizendo, e o cristal for perfeito, ele vai escorregar desse jeito aqui. Tá? Então, isso é teoria. Aí, o que os caras fizeram? Vamos tentar fazer um experimento desse tipo aqui. Né? Então, olha só. Isso aqui é um experimento feito num cristal. Né? A gente fala que é um monocristal hexagonal compacto. Né? Então, é uma máquina de tração, só que o corpo de prova é bem pequenininho. Turma. Ele tem aí por volta de 1 milímetro, né? Porque o cara não consegue fazer isso numa escala grande. Então, é meio das antigas, aí vocês estão vendo que o vídeo é meio tosco aí, né? Aí ele vai puxar esse corpo de prova, esse monocristal. Então, ele começa a se deformar de uma forma muito estranha. Né? Vocês estão vendo que ele cria uma barriga aqui, ó. Por que ele faz essa barriga? Porque os planos em que estão acontecendo o movimento das discordâncias, eles estão inclinados aí cerca de 40 graus, 45 graus. Aí. Tem uma conta que se faz para saber quantas discordâncias se movimentaram, né? A gente fala que isso é contagem de degrau, né? Mas agora, olha só que bacana, né? Então, vamos abrir de novo esse cara, que aqui é um outro experimento. Só que agora, nesse experimento aqui, o cristal ele está orientado a 90 graus, ou seja, agora o plano basal está aqui, ó. Então, se o plano basal está aqui e a gente está puxando, vocês estão percebendo o seguinte, não vai rolar, né? Não vai, porque esse plano ele não vai permitir escorregar discordâncias. Ou seja, no outro caso, o escorregar estava a 45 graus. Agora, a tensão está a 90 graus em relação ao plano. Então, quando você aplica a tensão, o material não deforma. Né? Ele atinge uma resistência mecânica muito alta, vocês vão ver até que brilha aqui. Ó. Quer ver? Opa. Ó, vocês vão ver que fica até brilhante ali, aonde quebrou. Né? Ou seja, quando o material, turma, não estava perfeito, né? Se ele fizesse 90 graus perfeito, ia dar uma resistência maior ainda. Quando o material não permite a movimentação de discordâncias, a resistência mecânica é muito alta. E, consequentemente, não tem ductilidade, né? Ou seja, porque a deformação plástica ela é integral desse movimento de discordâncias. Então, quanto mais dúctil o material, mais discordâncias se movimentaram naquela estrutura. A deformação, ela depende, né? Obviamente, ela acaba dependendo aí da movimentação de discordâncias. Deixa eu ver aqui. Tudo bem aqui, turma? Tranquilos? Agora, né? Voltando aqui. Olha que interessante esse ponto aqui, turma. Né? Que é o que a gente chama de experimento crítico. Né? Então, vamos lá, vamos entender o contexto. É assim, essa aula de hoje, né, essa discussão que a gente está tendo aqui, a função dela enfim, é o conhecimento de uma teoria chamada teoria das discordâncias. Ou seja, que quando a gente fabrica um material em grande escala, né, num forno, numa forja, a gente faz quilos de materiais, né, toneladas de materiais, a gente lidando com um número absurdamente elevado de átomos de reticulados cristalínicos, que não se empilham de uma forma perfeita. Então, ficam dentro da estrutura, né, da microestrutura do material,
uma série de discordâncias. E essas discordâncias é que definem a resistência do material, né? Ou seja, se a discordância anda, o material começa a deformar. Muito bem. Então, na década de 80, 90, os caras perceberam o seguinte, que dava para criar, né, no laboratório, com experimentos de evaporação, eles conseguiam criar uns cristais que são... Olha o tamanho desse cara aqui, turma. Ó, então a gente está falando que esse negócio aqui deve ter uns 5 micra de diâmetro, e aqui, turma, ele deve ter aí, turma, uns 40 micra de comprimento. Só que esse carinha que vocês estão vendo, esse pelinho que vocês estão vendo aí, é um cristal que não tem discordâncias. Ele é chamado de whisker, né? Na verdade, ele tem ou uma ou 0 discordâncias. Então, os caras que trabalham nessa área de materiais, né, de nanoestruturas, começam a fazer ensaios nesses corpos de prova aqui, né? Tentam fazer existe um ensaio que chama microflexão. E aí eles conseguem estimar a resistência dessa coisa aqui. Então, o que eles conseguem mostrar? Que quando não existe discordância, a resistência mecânica do material é um absurdo. Vocês estão vendo aqui, ó, que coisa absurda? 19.000 megapascal, né? O cara achou aqui, ó, 15 gigapascal. Esse número, turma, é absurdamente elevado, né? Nenhum material de engenharia chega nessa resistência, nem próximo disso, né? Então, ele está provando que se não tiver discordâncias, a resistência mecânica fica muito próxima, né? Que é 29, não é tão próximo assim, mas o teórico era 29, ele achou 19.000. Porra, mesmo assim está perto, né? A ideia é mostrar que o caminho é por aí, né? Ou seja, sem discordâncias, a resistência mecânica vai chegar próxima da resistência teórica. Mas não é ainda, né? Porque sempre vai ter, né, também outras imperfeições lá, lacunas, né? Outras imperfeições de configuração. Né? Mas, né, eu não deixo de ficar entusiasmado aí, turma, com essa questão aqui das discordâncias. Né? Uma teoria que vocês vão ver que a gente vai usar o curso inteiro. Né? Toda vez, né? Ó, então vai funcionar assim. Toda vez que a gente fizer um ensaio e começar a mover discordâncias, o material entra no regime plástico. Né? Então, se a gente pudesse, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Ó, se eu pudesse não, eu posso. Né? Então, aqui é Y, né? De deformação, e aqui a tensão. Né? Então, essa aqui é a curva tensão-deformação. Então, o material sobe aqui no modo de elasticidade. Quando ele começa a entrar aqui, ó, né? Quando a gente tem a deformação plástica aqui, turma, né? A partir desse ponto aqui, vocês lembram, né? Que a gente está falando que essa deformação aqui é plástica, é porque, né, saindo desse regime elástico aqui e está entrando agora, né, no regime que está fazendo as discordâncias se movimentarem. Né? Então, esse cara aqui, ele nada mais é, né, ele é fruto, ele é resultado da movimentação de discordâncias. Bom, enfim, não consigo escrever aqui, mas acho que vocês conseguem aí, né? Então, essa deformação plástica aqui decorre da movimentação de discordâncias. E o contrário vale, né? Que o Antônio estava perguntando, falou assim, pô, peraí, então, o material, né? Então, se a gente voltar aqui, e se a gente pegar um material de alta resistência mecânica, né? Então, o que é um material de alta resistência mecânica? É um material cuja curva de tensão-deformação é muito mais alta, né? Ou seja, é um material que sobe, aí a partir de um determinado ponto que ele vai começar a entrar na parte plástica aqui, né?
Por que que isso? Ele está exigindo uma tensão aqui muito maior. Porque a tensão que está fazendo a discordância... Lembrem que quem faz esse cara andar aqui, turma, é a tensão de cisalhamento, né? Que é a metade da tensão de tração. Então, né, essa tensão de tração é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. Materiais de alta resistência é porque a discordância está resistindo a andar. Aí na próxima aula a gente vai ver que tudo que faz com que a discordância não se movimente ou atrapalhe a movimentação da discordância, isso vai dar um resultado enorme, né, na resistência do material. É a pergunta do Antônio, né? A têmpera faz isso. A têmpera, ela dificulta a movimentação de discordâncias. A gente vai ver o mecanismo. Mas se a discordância não anda, eu preciso de uma tensão mais alta para fazer andar. E é por isso que a resistência, né, dos materiais temperados é mais alta. Então aqui é a última, né, enfim, o último ponto aí, né, que são imperfeições que a gente classifica como uma imperfeição planar, né, uma imperfeição de superfície, né? Então, a gente tem aí, né, os contornos de grão, né, e contornos de fase, que são os mais importantes aí, que, digamos assim, né, são imperfeições que acontecem em ligas metálicas, né? Então, o que é um contorno de grão, né? Então, primeiro, turma, né, a gente tem que pensar no seguinte sentido, né? Quando a gente tem um material, né, que está no estado líquido e vai para o estado sólido, ele sofre, né, na solidificação uma cristalização, né? O estado líquido ele é caracterizado por uma distribuição aleatória de átomos, né, amorfa, e quando a gente entra no estado cristalino, essa coisa se organiza, né? Então aqui tem um exemplo característico, né? A gente tem um líquido, né, que é esse cara que está mostrando aqui, esse fundo que está aqui, e que os átomos estão todos desorganizados. Quando começa a solidificar, né, os átomos eles começam a formar o cristal, né? Imaginem, esse cara aqui é cúbico de corpo centrado. Então ele começa a formar, né, cristais cúbicos de corpo centrado. Só que a gente diz o seguinte, que essa nucleação ela é independente, né, em vários pontos. Então, esse cristal aqui, ele não combinou com esse daqui, qual que era a direção que cada um ia seguir. É aleatório, é um processo aleatório, é como se uma folha, né, ela não vai consultar outra folha para saber que lado que elas vão nascer, vai nascer um para cada lado, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, turma, né? Esse cara começa a crescer nessa direção e todos os novos átomos aqui vão se empilhando aqui, ó, e vão formando esse cara. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela vai crescendo, ó. Tá vendo que esse cara aqui, ó, ele está pegando os átomos que estão no estado líquido e está agrupando aqui, ó, e formando esse monte de cristal que é o estado sólido, né? Então, esse cara aqui é o sólido. E, claro, né, o que vocês estão percebendo? Que esse sólido aqui ele vai coincidir, né, o sólido 1 vai coincidir com o sólido 2. Embora esse sólido 1 seja cúbico de corpo centrado, o sólido 2, obviamente, né, cúbico de corpo centrado, vai criar aqui, ó, uma interface aqui, turma, em que não vai coincidir essas direções aqui de crescimento com essa, né? Então a gente vai criar aqui um contorno, né? Vocês estão vendo aqui, ó, é um contorno que a gente chama de contorno de grão, né? Ou seja, cada um desses caras aqui, né, é um conjunto de reticulados cristalinos. Um grão é um conjunto de reticulados cristalinos que ele também é CCC aqui, esse cara aqui também é CCC. A única diferença, turma, entre esses grãos é a orientação cristalina deles.
sei se ficou claro aqui, né? Deixa eu mostrar uma outra figura aqui para vocês, né? Ó, então aqui, desculpa, né? Aqui está mostrando uma figura cúbica de face centrada, né? Então tem que voltar aqui, aí eu apago tudo. Ó, está mostrando o seguinte, que os reticulados cúbicos de face centrada estão se empilhando aqui, né? No caso, estão formando esse grão aqui, que tem uma orientação cristalina distinta do grão vizinho, né? Então, quando a gente solidifica qualquer material, né, esse processo ele acontece espontaneamente. Vocês vão ver que é muito difícil, dá para fazer, mas isso consome, né, digamos assim, uma energia enorme, não tem muita finalidade, criar um único grão. Ou seja, os materiais eles vão ter vários grãos. Né? Então, aqui é um lingote de magnésio. Né? Se a gente cortar o lingote aqui no meio, pegar a gente vai ver isso no laboratório, a gente vai pegar uma serra lá, vai cortar esse cara aqui. Quando a gente olhar essa superfície, a gente vai ver grãos aqui, ó. Cada um desses caras aqui são grãos, né? Que são reticulados cristalinos, só para mostrar para vocês aqui, no caso é HC, né? Todos são HC, só que com orientação cristalina diferente, um do outro. Então, esse cara aqui está com esse ângulo aqui, né? Esse cara aqui está com esse ângulo, esse cara com esse ângulo. Então, cada grão tem uma orientação de cristal, né, de crescimento distinto do grão vizinho. Então, o que acontece aqui, né, turma? Isso também, né? A gente tem uma aula de laboratório, que, enfim, com certeza a gente vai conseguir fazer, né? Ela em agosto, logo no segundo semestre, né? Então, eu espero, né, que a gente já esteja com as aulas normais, né? A gente vai pegar um pedaço de metal, vai polir esse pedaço de material e quando a gente faz um polimento, né? A gente vai ver que vão ser mostrados grãos aqui. O que é o grão, turma? É justamente, né, esse buraco que está acontecendo aqui, ó, que é essa falha aqui, né? Ou desculpem, né? Usando a palavra que a gente está discutindo hoje, essa imperfeição. Se fosse um cristal, por que chama imperfeição? Porque se o maldito cristal fosse perfeito, esses planos aqui, ó, iam para cá, ia ser todo mundo igual aqui. Ou seja, esse cristal aqui ia ser único em todas as direções. Mas, como, né? Esse material foi solidificado e criou cristais diferentes, ele coincide, ele colide, melhor dizendo, com outro cristal aqui. E aí cria um contorno de grão, né, que é essa região aqui. Né? Às vezes o aluno fica com uma má impressão do contorno de grão, ele acha que o contorno de grão é mais frágil, é menos resistente. Na verdade, não, turma, não é. Né? Quem define a resistência são as discordâncias. Então, o contorno de grão, a gente vai ver na próxima aula, ele vai interagir com as discordâncias. Né? Enfim, então a gente vai mostrar isso na próxima aula. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, né, na aula de laboratório, a gente, no microscópio, se a gente ampliar lá, colocar as lentes, né, para mostrar uma ampliação de 500 vezes, a gente vai conseguir enxergar grãos. Né? E se a gente medir isso, de fato, a gente mediu isso. Né? A gente estava no laboratório e falei para os alunos, estão vendo o grão aí? Quanto mede? Aí tem um retículo no microscópio que dá para enxergar. Então, medindo, usando o retículo lá, eles estão medindo 14 milímetros. Como está ampliado 500 vezes, a gente divide por 500. Aí vai dar 0,028 milímetros.
Como a gente sabe que o A, né, o reticulado do ferro, né, o parâmetro aqui, a aresta do reticulado do ferro, ela tem 0,287 nanômetros. Se a gente dividir um pelo outro, dentro de 1 grama, turma, a gente vai ter quase 100 mil reticulados cristalinos. É um número absurdo, né? Por isso que tem discordâncias, porque 100 mil, turma, é uma quantidade enorme de reticulados que tem que ser empilhados para formar um único grão, né? Ou seja, quando você forma milhares de grãos, né, ocorrem falhas nesse empilhamento, ocorrem discordâncias, ocorrem contornos de grão, não tem jeito, né? Não dá para fazer, não tem processo industrial, né, que faça com que o número de discordâncias fique reduzido. Não dá para fazer isso, né? Na verdade, é assim, né? Só se vocês pensarem lá no WIS, né? Mas é um processo que não é viável, né? Fazer um pedaço de material de 5 micra que demora 8 ou 9 horas, nunca que a gente vai conseguir fazer uma peça de 10 centímetros, né? Então, é inviável, né? A gente vai continuar produzindo metais pela rota, que é, né, fundir o metal, né, colocar ele dentro de um molde, depois já esse cara. Ou seja, ele vai ter grãos, né? A gente vai ter que conviver com isso, né? Enfim, aqui tem essa mácula, turma, eu vou mostrar para vocês no laboratório. Ela é um pouco difícil de enxergar nessa discussão de hoje, né? É um tipo de contorno de grão diferente, né? Que é comum, né, em cristais do tipo cúbico de face centrada, né? Então, por exemplo, né, lá no laboratório, quando a gente pegar uma liga de alumínio ou uma liga de cobre ou qualquer material que for cúbico de faces centradas, a gente vai ver que tem uma série de linhas assim bem retas aqui, né? E esse cara são chamados de contorno de mácula, que é um ângulo específico aqui, ó, em que o reticulado cúbico de face centrada, desculpa, o reticulado tetragonal e o reticulado CFC, eles acabam ficando alinhados aqui, né? E aí dá um contorno muito específico, né, chamado contorno de mácula, né? Em inglês, esse twin, porque twin é gêmeo, né? Então vocês estão vendo que, dependendo do reticulado, podem ficar, né, esse lado que fica na posição gêmea dessa daqui. Em português, a gente fala que é uma posição especular, é como se você estivesse olhando num espelho, né? Você vê tudo que está aqui, né, coincide aqui, né, com essa figura geométrica aqui. Então você tem um contorno aqui muito especial, muito reto, né, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, com um aumento aí de 500 mil vezes, né? Então eu mostro para vocês no laboratório, contorno de mácula, né? E o último aqui, que é um contorno que a gente só consegue enxergar se a gente estiver falando de liga metálica, né? Ou seja, quando a gente tem um metal que está na forma de liga, ele tem que ter mais de um elemento químico para poder formar fases, né? Então, por exemplo, o ferro, desculpem, o aço, é uma liga ferro-carbono. Então, por que o aço é muito mais resistente que o ferro? Porque, mesmo quantidade de carbono, elas vão combinar e vão formar uma fase aqui, ó, chamada Fe3C, que é, né, uma série de precipitados que vão ficar na estrutura do material. Esses precipitados, turma, eles vão, né, aqui está uma divisão, ó, então, essa interface aqui é a CFC, isso aqui é
Desculpa, esse aqui é a cementita, né, o F3C, isso aqui é o ferro. Então, vocês estão vendo, fica até uma região toda recortadinha aqui. O que isso provoca é que as discordâncias que estão no ferro, elas não conseguem, turma, passar para o outro lado, elas não conseguem andar nessa estrutura aqui, que é completamente diferente, né, da estrutura do ferro. Então, as discordâncias, elas ficam presas, né, ou são restritas aí, né, pela presença das partículas ou das fases, né, no F3C. Né? Então, o raciocínio é, pô, mas espera aí, se eu coloquei lá uma fase para o que vai restringir, ou que vai dificultar a movimentação de discordância, essa fase aumenta a resistência. Então, aí que a coisa começa a ficar divertida. Né? É assim, tudo que a gente fizer para... deixa eu mostrar aqui. Tudo que a gente fizer para não deixar as discordâncias andarem, né, de um reticulado ou de um grão para o outro, vocês vão ver que vai aumentar a resistência. Sacaram? Esse é o ponto, né? Ou seja, é por isso que a resistência ela sobe nas ligas metálicas, porque numa liga vai acontecer, né? Vai acontecer a formação de fases. E essas fases vão dificultar a movimentação de discordância. Então, a resistência vai subir. Né? Quando a gente tiver, eu vou mostrar na próxima aula, quando a gente tiver materiais com grãos, com muitos grãos mais finos, eles vão interagir aqui, vão dificultar a passagem de uma discordância, né, que esteja nesse grão. Né? Vocês imaginem lá discordâncias que estejam aqui. Aí a gente aplica tensão aqui, ó. Né? A gente estava aplicando tensão de tração. A discordância vai querer andar, só que ela vai andar um pouquinho e vai bater no contorno de grão. Aí ela para de andar. Aí eu preciso aumentar mais a tensão aqui para a discordância poder passar para o outro lado. Aí vocês vão ver que ela não vai passar para o outro lado, ela vai ficar presa, né, nos contornos de grão. Então, vai acontecer um negócio bem legal, né? Quando a gente diminui o tamanho de grão de um material, eu vou dificultar a movimentação de discordâncias e, consequentemente, a resistência vai subir. O contorno de Makla aqui não é tão importante assim, né? Ele afeta a resistência mecânica, mas não é uma coisa, digamos assim, tão importante quanto o contorno de grão propriamente dito, ou quanto as fases aqui, os contornos de fase. Né? Então, esses contornos de fase são mecanismos muito eficientes aqui para barrar a movimentação de discordâncias. Então, a resistência mecânica vai aumentar muito, né? Quando a gente tiver fases na estrutura. Legal, turma. Obrigado aí. Até mais.